Bem, pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês de forma simplificada como entender as subunidades de um capsídeo viral. Essa ideia surgiu com Donald Caspar e Klug em 1962, então aqui a gente tem umas imagens e você vê que eles já estudavam a estrutura viral, os capsídeos, como eles iriam aumentando e por aí vai. Beleza? Então a gente vai analisar essa ideia. Inclusive, a gente tem esse capsídeo aqui, icosaédrico, que a gente lembra muito das figurinhas que a gente vê sobre os bacteriófagos, né? Mas, apesar disso e dessas considerações, a gente pode analisar a estrutura e a geometria desses capsídeos. Então, aqui a gente tem um capsídeo icosaédrico e aqui a gente tem os pontos em verde, vermelho e azul. E para que eles servem? Eles servem para a gente ter uma visão. Assim como na anatomia é importante a gente saber de onde a gente está olhando, aqui ele vai fazer mais ou menos essa ideia. Então aqui, ó, se você meio que olhasse aqui por cima, você teria a five-fold, a five-fold axis aqui. Então você teria essa visão. Aqui, se você olhasse lateralmente, como se você olhasse daqui, você teria essa visão two-fold. E aqui você teria a visão three-fold, beleza? Olhando como se fosse o próprio capsídeo já de frente, né? Então, com essa ideia, o que a gente tem? A gente tem as subunidades estruturais. As subunidades estruturais, elas vão ser formadas em trapézios, como vocês podem ver aqui, beleza? São todos trapézios. E o que a gente tem como um trapézio? A gente tem que o trapézio é uma forma de você fazer um retângulo, só que sem ser com 90 graus os seus ângulos, né? Então, com isso você consegue formar diversas formas de trapézio. Então, aqui, ó, você tem o seguinte: uma face do icosaedro é um triângulo, como vocês podem ver. Mas esse triângulo aqui, ó, foi dividido em 3 trapézios. Por isso que a gente vai ter aqui, ó, vou fazer de outra cor. Vou fazer aqui de vermelho, de marrom. Ó, 2, 3. E aí, com isso, você vai ter que vão ser 3 vezes 20. Por quê? Porque você tem 20 lados em um icosaedro. Com isso, você vai ter 60. Por isso que esse daqui é o nosso padrão, t igual a 1. E por isso que esse é o nosso padrão, ó, 60. 60t. Então, a gente começa desse pressuposto. A partir desse pressuposto, a gente vai aumentando. Como aqui, ó, ele pegou outro triângulo, que seria uma face desse icosaedro, ele dividiu em outras, ó, 3 partes. Ó, 2, 3. Com isso, você vai ter a multiplicação de 3 vezes. Aqui, ó, como vocês já tinham visto, a gente ia ter 3 vezes 20, que seria 60. Como a gente está dividindo em mais 3 partes, a gente vai ter 3 vezes 60. Por isso que a gente teria 180. Assim como nessa figura, ó. Aqui ele já até marcou para a gente, né? Ele adicionou mais esse trapézio aqui, ó. Com isso, você teria 2, 3, 4. E você multiplicaria 60 vezes
4. Isso aqui daria 240. Ok? E assim por diante. Outro princípio que eles estudaram é o princípio de quase equivalência. Quando um capsídeo possui acima de 60 subunidades, que seria isso aqui, cada uma das subunidades ocupa uma posição quase equivalente. Então, elas têm um tamanho parecido, elas estão em uma posição parecida, mas não é uma posição igual. Por isso que é o princípio da semi-equivalência. Beleza? Então, essa foi a nossa ideia de hoje. Obrigado.